Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Primeiramente, cara, já deixa o like, já se inscreve no canal, que é super importante para você não perder nenhum de novo e também ajudar o projeto a continuar crescendo e levar o basquete sempre para mais e mais pessoas, tá bom? Galera, nessa última semana o Bleacher Report publicou uma matéria onde os integrantes do Bleacher listaram os jogadores mais dominantes da NBA por posição. Obviamente gerou uma grande repercussão, gerou uma grande polêmica e eu decidi entrar nessa polêmica e eu vou aqui listar os meus jogadores mais dominantes da NBA por posição. Primeiramente, é importante salientar o seguinte, é muito difícil definir dominância na NBA. O que é ser dominante? Não necessariamente é ser o melhor jogador, ser o jogador mais talentoso. Na minha visão, a minha definição de um jogador dominante na liga é o jogador que mais consegue impactar em vitórias para o seu time. Para mim, o cara que mais consegue impactar e de diferentes formas, para mim, esse cara é mais dominante. Então, esse é o critério que eu vou utilizar nessa minha lista. Obviamente eu vou dar uma roubadinha aqui e ali, vou dar umas menções honrosas para fazer uma média, para não ficar tão polêmico, mas eu vou listar aqui os 5 jogadores mais dominantes da NBA por posição, né? O armador mais dominante, o ala, o pivô mais dominante e assim sucessivamente. Vamos começar então na posição de armador. Cara, essa é uma posição que tem muitos jogadores dominantes. Por exemplo, o Luka Doncic, para mim, é um dos jogadores mais dominantes na posição de armador, porque ele é um cara que impacta de diversas formas. Impacta na armação, impacta na pontuação, impacta no poder decisivo nos minutos finais. Então o Luka, ele tem um poder de dominância muito grande, assim como, por exemplo, o Ja Morant. O Ja Morant também é muito dominante, ele tem uma dominância física muito grande. É difícil encontrar um armador que seja tão atlético quanto o Ja Morant hoje, e isso, obviamente, impacta diretamente nas vitórias. Trae Young é outro cara muito dominante da sua forma. Não é porque o Trae Young é um jogador magrelo que ele não é dominante, muito pelo contrário. Trae Young, por ser muito habilidoso, muito rápido e ter um arremesso extremamente rápido, faz dele um jogador extremamente impactante para o Atlanta Hawks e na NBA. Tanto é que o Trae Young liderou a liga em pontos e em assistências na última temporada. Se isso não é ser dominante, eu não sei o que é. Só que para mim, a posição de armador tem um dono. Tem um cara que para mim é o armador mais dominante da NBA hoje, é o armador que mais impacta em vitórias, que é o Stephen Curry, né? Para mim é unânime que o Curry é o armador mais dominante da NBA. Muita gente tem colocado o Curry até como o melhor jogador ofensivo da história da NBA. Eu não sei se é para isso. Se você quiser que eu traga uma discussão sobre isso, comenta aqui. Mas para mim é um fato que o Curry é o armador mais dominante da NBA. A forma que o Curry impacta nas vitórias do Golden State Warriors é gigantesca. O Curry é simplesmente o pilar do melhor time da NBA atual, que é o Golden State. Não tem como esse cara não ser o armador mais dominante. Então, para mim, começando essa lista dos caras mais dominantes, eu vou começar com o Stephen Curry na armação, que para mim é o armador mais dominante da NBA. Indo para a posição de shooting guard, né, cara, a posição de ala armador, tenho algumas ressalvas a serem feitas. Primeira ressalva, Paul George. Paul George, ele tem tudo para ser o alarmador mais dominante da liga. Por quê? Ele é um defensor absurdo e um jogador ofensivo maravilhoso. Só que o problema do Paul George é que ele não consegue jogar. A última temporada que o Paul George conseguiu jogar mais de 58 jogos foi na temporada 18-19. Ou seja, Paul George não joga. Isso para mim é um grande problema. Outro armador muito dominante e que tem que ser falado aqui, Devin Booker, cara. O Devin Booker é muito dominante, ele tem um impacto muito grande no Phoenix Suns. A pontuação que o Devin Booker entrega, pouquíssimos jogadores da NBA entregam, e a forma de pontuar do Devin Booker é muito dominante, né, cara? Um mid-range imparável, um catch and shoot muito bom, muito difícil de ser marcado. Devin Booker melhorou muito armando o jogo e melhorou muito na defesa também. Só que eu ainda vejo ele um pouquinho abaixo de alguns outros nomes. Donovan Mitchell, para mim, briga muito para ser o ala armador mais dominante, porque o Donovan Mitchell evoluiu muito nesses últimos 2 anos. Ele deixou de ser um simples scorer
e se tornou realmente um ala armador, né? Um cara que consegue pensar o jogo, consegue achar ótimas assistências, passa muito bem a bola, é um scorer muito mais completo do que era quando chegou na NBA, e hoje o Donovan Mitchell é um cara que para 3 pontos é muito perigoso, na média distância é muito perigoso, na infiltração é muito difícil de ser parado, muito rápido na transição e defensivamente é muito bom. Para mim o Donovan Mitchell briga para ser um dos melhores alarmadores de toda a liga. Só que hoje pode ser meio polêmico, mas eu coloco como alarmador mais dominante da liga Jaylen Brown. Por que eu coloco o Jaylen Brown? Pelo fato de Jaylen Brown ter um impacto defensivo e ofensivo maior do que qualquer outro alarmador, tirando o Paul George, que eu não vou colocar porque ele não consegue completar uma temporada inteira jogando. Se ele conseguisse se manter saudável, Paul George seria o meu alarmador mais dominante. Mas como ele não consegue, ele abre brecha, e essa brecha para mim é preenchida por Jaylen Brown. Defensivamente o Jaylen Brown é muito bom, defende a 1, defende a 2, defende a 3. Ele é um primor defensivo? Não, mas ele é um bom defensor. E ofensivamente o Jaylen Brown ele não deixa a desejar pra ninguém, cara. Nessas últimas finais ficou muito bem claro o poder ofensivo do Jaylen Brown, a criação de arremesso do Jaylen Brown é fantástico, o atleticismo que esse cara tem é bizarro, a velocidade que o Jaylen Brown tem, a leitura de espaços do Jaylen Brown, a forma como ele consegue pontuar de costas para o adversário e de frente é impressionante. O fadeaway do Jaylen Brown se tornou um dos fadeaways mais difíceis de serem marcados na NBA. Então, para mim, hoje o Jaylen Brown é o alarmador mais dominante da liga. Essa aqui é uma posição muito difícil de definir esse cara dominante, tá? Porque temos muitas opções e não tem um cara unânime. Mas hoje, pra mim, eu vou botar o Jaylen Brown, mas eu super entendo se você não concordar. Indo pra posição de ala, cara, temos uma safra de alas na NBA que é simplesmente fantástico. Vamos começar com o Tatum, né, cara? O Tatum é um absurdo de jogador. Pra quem acha que o Tatum é só o que jogou nas finais, tá muito enganado, tá? O Tatum jogou mal nas finais? Jogou mal. Mas ele é um jogador zaço, é um jogador absurdo. Na média distância, tá, pra mim, hoje, só fica atrás do Durant e do DeMar DeRozan, tá? Essa é a grande verdade. Inclusive, DeMar DeRozan, outro cara que tem que ser citado, excepcional, só que eu acho que a questão defensiva e a falta de passe tira o DeRozan um pouco dessa disputa. Voltando no Tatum. Tatum é muito bom, ele melhorou muito na defesa, melhorou como passador, se tornou um cara muito mais forte, muito mais agressivo, só que para mim ainda falta consistência pro Jason Tatum. Já citei o DeMar DeRozan, tem que falar do Kevin Durant, não tem como, cara. O que eu pensei em botar o Durant como o ala mais dominante é brincadeira. Eu pensei muito. O Durant ele é imparável, né? O Durant ninguém consegue parar de fato o Durant. O Celtics chegou muito perto de parar o Durant, limitou muito ele, mas não parou. Ninguém limita o Durant a menos de 20 pontos. Só que algo que para mim tira um pouquinho de pontos do Durant é que o Durant não é um playmaker tão magistral. Ele não impacta tanto coletivamente o seu time como o cara que eu vou botar como o melhor. O Durant defende pra caramba, pontua bem pra caramba, só que ele não consegue fazer os seus companheiros melhores. E fazer os seus companheiros melhores, pra mim, é uma das maiores provas de dominância que um jogador pode ter. Antes de eu falar do dominante, do mais dominante pra mim, só quero fazer mais uma menção, o Kawhi. Tá? O Kawhi não jogou na última temporada, só que o impacto que o Kawhi tem dentro de quadra é bizarro. É um dos melhores defensores da liga, pra mim. Conta pra ninguém. É o melhor defensor da NBA, apesar de não ganhar o DPOY toda a temporada. Ele é o melhor defensor, mas ó, fica só entre a gente. É um defensor absurdo. Ofensivamente, o Kawhi ele entrega tudo que você precisa. Inclusive, melhorou muito como playmaker desde que chegou no Clippers. Só que o fato dele não ter jogado a temporada passada dificulta um pouquinho a minha análise. Por isso que eu vou deixar ele um pouquinho de fora, assim como o Paul George, tá? É a mesma situação dos dois. E pra mim, finalmente, depois de tanta enrolação, pra mim, o ala mais dominante de toda a liga é o LeBron James ainda, né? Apesar de ser vovô, 37 anos, quase 38, pra mim o LeBron ainda é o ala mais dominante de toda a liga. O LeBron, pra mim, é o segundo jogador que mais impacta em vitórias na NBA. Vai ficar atrás só do próximo cara que eu vou falar daqui a pouquinho.
O impacto que o LeBron tem dentro de quadra é bizarro. O LeBron, quando quer, é um belíssimo defensor ainda. Difícil ele querer, mas quando ele quer, é um belíssimo defensor. Arma o jogo como poucos. Se o LeBron fosse armador, talvez ele seria o segundo melhor armador de toda a liga, atrás apenas do Curry, na minha visão. O LeBron, ele pontua como poucos, né? Para quem tinha dúvida se o LeBron ainda era um grande cestinha. Acho que o jogo que ele teve contra o Golden State, de mais de 50 pontos na temporada passada, deixou muito bem claro isso. O LeBron tem um atleticismo bizarro, o físico do LeBron é um físico incrível. Para mim, ainda é o melhor físico de toda a NBA. Ninguém tem um físico tão bom e tão preparado quanto o do LeBron. O QI de basquete do LeBron é o maior QI para mim de toda a liga. Ninguém na liga tem um QI de basquete maior do que o LeBron. Talvez o Chris Paul, mas assim, ainda vejo o QI de basquete do LeBron acima. Então o LeBron, ele tem tudo, cara. Para mim o LeBron é o ala mais dominante da liga e é o segundo jogador mais dominante da NBA hoje. Porque o primeiro vai aparecer agora, porque eu vou falar dos alas pivôs. Temos excelentes alas pivôs em toda a liga, tá? Temos muito bons mesmo. Só que para mim, cara, nenhum ala pivô chega perto da dominância do Giannis Antetokounmpo. Poderia citar alguns aqui? Poderia, mas todos esses estão muito abaixo do que o Giannis pode entregar. Tá? O Giannis, ele é o jogador mais dominante da liga e tende a ser o jogador mais dominante da NBA para os próximos anos, tá? O Giannis, ele é imparável, tá? Ninguém consegue parar o Giannis. Ninguém, absolutamente ninguém consegue parar o Giannis Antetokounmpo. O Giannis, ele banalizou um jogador ter 30 pontos e 15 rebotes por jogo. Porque o Giannis, ele faz isso toda hora. Porque ninguém consegue limitar o jogo do Antetokounmpo. Fisicamente, absurdo. Para mim, é o segundo melhor físico da liga, atrás apenas do LeBron. E o jeito que o Giannis impacta no jogo, nenhum cara hoje na NBA faz. Porque o Giannis, na temporada passada, tá? Ele poderia tranquilamente ter sido eleito depois o MVP. Tranquilamente. Por quê? Ele é top 3 na defesa e é top 3 no ataque para mim hoje na NBA. O Giannis, adicionando um arremesso de 3 no seu jogo, como ele tem feito nas últimas temporadas, ele vai se tornar simplesmente um cara que ninguém vai conseguir cogitar parar. Hoje ninguém para, só que ainda dá para cogitar. Se o Giannis chutar para 37, 38% para 3, acabou. Ele é um animal dentro de quadra, não tem o que fazer. O Giannis, pra mim, hoje é o cara mais dominante da liga e, obviamente, ele é o ala pivô mais dominante de toda a NBA. Pra mim, não tem nem questionamento, não dá nem pra colocar outro cara na discussão na posição de ala pivô. Só se você quiser manejar o Durant e o LeBron pra posição de power forward. Aí tem discussão. Agora, se não manejar, não tem nenhum ala pivô que se compare à dominância que o Giannis tem. E indo na posição de pivô, temos muitos talentos, tá? Quero citar alguns. Bam Adebayo, ele tem um impacto no jogo muito grande. Para mim, só falta ter um arremessinho de média distância um pouquinho melhor para ele impactar ainda mais. Só que defensivamente é maravilhoso. Eu chego a dizer que o Bam Adebayo é quase perfeito na defesa. Ofensivamente é muito bom, só que eu acho que ainda falta um pouquinho de físico pro Bam Adebayo. Eu acho que falta tamanho, aí fica difícil dele corrigir. Mas infelizmente acaba impactando na minha análise. Rudy Gobert, ele é muito dominante na defesa, só que ofensivamente, para mim, o Gobert é um cone que não serve de nada. Desculpa falar assim, mas é a grande realidade. Então, para mim, tá fora da discussão. Karl-Anthony Towns, ofensivamente, ele talvez seja um dos mais completos na posição. Tá, ele pontua de todas as formas, média, longa distância, infiltra, muito atlético, joga bem de costas, tem um bom fadeaway, tem um bom toque para a cesta. Só que na defesa ele é muito fraco. E aí não tem como. E aí a gente entra em dois nomes. Nikola Jokic, atual back-to-back MVP, e Joel Embiid. Jokic, para mim, ofensivamente, ele briga para ser talvez o melhor pivô ofensivo que a liga já viu. Tá? É impressionante como o Jokic impacta no jogo, no ataque. Nenhum pivô na história impacta como o Jokic impacta no ataque. Na forma que ele passa, na forma que ele lê o jogo, na forma que ele arma para os companheiros e na forma que ele pontua, porque ele é um cara, um pivô, que chuta muito bem para 3, chuta de média distância e tem um trabalho de pés, um trabalho de mãos também fantástico. Então o Jokic, com certeza, ele briga para ser o pivô mais dominante. Só que como eu tô falando de dominância, não de talento, em dominância, o Embiid é o maior. Porque é o seguinte, né? O Embiid, ele tem um impacto absurdo no ataque, tá? O Embiid é extremamente técnico, e ele junta a técnica com a brutalidade de uma forma que
poucos pivôs na história conseguiram juntar. Ele é absurdamente técnico e absurdamente forte. E é difícil você parar um cara que consegue unir essas duas coisas. Só que para mim o ponto que difere o Embiid do Jokic é a defesa. A defesa do Embiid está a quilômetros de distância da defesa do Jokic. O Embiid é muito melhor defensor do que o Jokic. Para mim o Embiid briga para ser top 3 defensores da liga todo ano, se ele quiser. Porque é impressionante como esse cara impacta na defesa, defende fora, dentro do garrafão, uma envergadura absurda, muito rápido, muito ágil, tem um balanço, né? Tem aquele quadril solto que faz toda a diferença na defesa. Então, para mim, hoje, pela forma que o Embiid impacta na defesa e no ataque, para mim, hoje o Embiid é o pivô mais dominante de toda a liga. Mas, bom, esses são os caras mais dominantes para mim por posição. Relembrando, Curry, o armador mais dominante. Jaylen Brown, na minha visão, aceito questionar. É o ala armador mais dominante, LeBron James, o ala mais dominante, Giannis, o ala pivô mais dominante e o jogador mais dominante da liga, e Embiid é o pivô mais dominante da NBA. Bom starting five, hein? Acho que dá para brincar aí, dá para brigar por um título. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Concorda com os meus argumentos? Discorda deles? Comenta aqui que eu quero saber o que você acha. Se curtiu o vídeo, meu amigo, deixa o seu like, se inscreve no canal que é super importante. Agosto é um mês um pouquinho mais morno na NBA, então conto com a sua inscrição, né? Conto com a sua inscrição, porque assim eu trago conteúdos um pouquinho mais diferentes, como esse, então se inscreve, dá esse voto de confiança pra nós. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.